Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. São Sebastião ele nasceu na França, mas ele emigrou para Roma e ele se alistou no Império Romano, mas nunca foi com a intenção de lutar. Na verdade, ele se alistou com a intenção de divulgar a fé cristã entre os soldados, né, que muitas vezes estavam ali sofrendo tortura, sofrendo, né, as coisas, enfim, da guerra, e ele queria divulgar essa fé cristã entre eles. Só que isso era proibido nesse momento no Império Romano, e ele fazia isso sem o conhecimento dos imperadores. No final ele foi descoberto e aí ele foi dada a ordem para que ele fosse morto através de flechadas. Foram dadas as flechadas, ele foi considerado morto e foi jogado num rio, mas ele não morreu, voltou, e então o imperador Diocleciano mandou matar ele, que ele fosse espancado até a morte, e aí foi morto de vez. Ou seja, ele não foi morto através das flechadas, como, né, a gente às vezes imagina, mas isso foi como ele ficou conhecido, o símbolo, né? Tanto que as imagens são geralmente feitas com as flechas, foi como ele ficou conhecido, mas não foi a causa da morte dele real, ele foi morto, espancado até a morte. A relação dele com o Rio de Janeiro vem desde a nossa fundação. Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade, com a intenção de marcar um território aqui, que é esse território que não era ocupado ainda pelos portugueses. Os portugueses se concentravam nesse momento mais na região de Salvador, né, no litoral paulista, e essa região aqui era dominada por franceses. Os franceses já tinham fundado, eles queriam fundar uma colônia aqui na América, aqui no Brasil, e tinham feito isso há 10 anos atrás, 10 anos antes dessa fundação, né, em 1555, fundando a França Antártica. E Portugal precisava povoar esse território e foi uma base para retomar essa cidade. A cidade foi fundada com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou seja, já desde a fundação já estava lá São Sebastião. De qualquer maneira, esse nome não foi em homenagem ao santo, foi em homenagem ao rei Dom Sebastião de Portugal, que se chamava Sebastião, mas indiretamente acabou sendo em homenagem ao santo, porque ele sim, Dom Sebastião, foi batizado assim, porque nasceu no 20 de janeiro, dia do santo, e recebeu esse nome em homenagem a ele. Ou seja, desde a nossa fundação já estava lá, né, a nossa relação com São Sebastião. Os franceses, obviamente, não iam deixar a cidade, né, essa região facilmente, eles já estavam aqui há 10 anos, eles não iam simplesmente entregar de mãos beijadas para os portugueses. Então, tivemos batalhas, as duas mais conhecidas, mais famosas, foram a Batalha das Canoas e a Batalha de Uruçumirim. Os portugueses se uniram aos Tremiminós, sob o comando de Araribóia, enquanto os franceses, já estavam aqui há 10 anos, já tinham uma relação, né, já de convivência com os índios tamoios, os nativos, né, índios como a gente chama erroneamente. E esses índios tamoios lutavam ao lado dos franceses. Nessa Batalha das Canoas, né, que ambos lados se enfrentaram em canoas dentro da Baía de Guanabara, a desvantagem portuguesa era gigante. Eles tinham muito mais canoas, muito mais índios do lado francês, então era uma batalha com uma derrota quase certa. E a batalha estava acontecendo, e os franceses estavam em vantagem, mas nisso explodiu uma pólvora que estava numa canoa portuguesa. Isso fez, né, criou uma fumaça densa. Nessa fumaça surge então a imagem, né, de São Sebastião. Ele, guerreiro como era, ele foi um guerreiro do Império Romano, ele aparece para lutar ao lado dos portugueses. Ambos lados viram essa imagem, há relatos de que ambos os lados, tanto os tamoios como os tremiminós, viram. Os tamoios, ao verem isso, saíram em disparada, sabiam que a derrota estava certa, né, e correram. A vitória foi dos portugueses. Mas os franceses não se renderam facilmente, eles se reorganizaram e 6, 7 meses depois, mais ou menos, eles voltaram a se enfrentar na Baía de Guanabara, na Batalha de Uruçumirim. Coincidentemente, essa batalha aconteceu no dia 20 de janeiro, né, de 1567, no caso, 1566 foi a Batalha das Canoas. E, finalmente, nessa batalha, foi a batalha final onde os portugueses conseguiram derrotar e expulsar os franceses aqui do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro passou a ser, de vez, uma colônia, uma cidade, né, da colônia portuguesa, uma cidade de Portugal. E foi o fim da França Antártica, definitivamente. Só que, por coincidência também, o nosso fundador, Estácio de Sá, foi ferido por uma flecha envenenada e veio a falecer.
Ou seja, mais coincidências, né, ou não, relacionadas a São Sebastião. A batalha ocorreu no 20 de janeiro e o nosso fundador morreu através de flechas, assim como se, né, foi a tentativa de morte do nosso padroeiro. E desde então, ou seja, desde que a gente existe, desde que a gente foi fundado como cidade, São Sebastião está presente. E a gente comemora todos os anos, dia 20 de janeiro, o dia dele, que é considerado nosso padroeiro, nosso protetor e um dos heróis, né, do Rio de Janeiro. Então, feliz dia de São Sebastião a todos e que ele siga sempre protegendo a nossa cidade e a todos que moram aqui.